Olá, tudo bem? Vamos começar a ler a história de João. A gente está no livro de João, capítulo 7, e o título é Cristo ensina na festa do tabernáculo. Depois disso, depois daquela conversa que Jesus teve com os discípulos, e que os discípulos, alguns deles, abandonaram Jesus, tinha a festa, do tabernáculo, e Jesus não queria ir. Portanto, Jesus não queria ir, e os seus irmãos aconselharam Jesus a ir para a Galileia e pregar para alguns dos seus discípulos que estavam na Galileia, que não estavam acreditando em Jesus. Eles estavam um pouco abalados diante de tudo que estava acontecendo. A cidade toda estava... Jesus estava sendo procurado para ser morto. Jesus era um procurado da justiça. Ele tinha sido condenado porque ele pregava no sábado, porque ele curou pessoas no sábado, porque Jesus quebrou as regras, coisas da religião da época. Os religiosos não aceitaram e procuravam tirar-lhe a vida. E contudo, Jesus disse, estou lendo aqui o versículo 8, subi vós, os irmãos disseram para Jesus, subi vós a festa, não, Jesus disse aos irmãos de Jesus disse aos irmãos, subi vós a festa, eu não subo, eu não vou ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. E a festa era em Jerusalém. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, subiu Jesus também, não publicamente, mas secretamente. E quando estava no meio da festa, Jesus subiu no templo do tabernáculo, E era grande a multidão, e a respeito dele, eles murmuravam, diziam alguns, ele é bom, outros diziam, não, ele não é bom, ele só engana o povo. E falavam de Jesus assim, uns acreditavam em Jesus, outros não. Então os judeus se admiravam, dizendo, como sabe essas palavras sem ter estudado? Então Jesus subiu ao tabernáculo, e quem subia no tabernáculo eram pessoas que estudavam a lei, faziam faculdade, estudavam a lei, não era possível uma pessoa que não tinha estudado falar tão direitinho, tão bonitinho que nem Jesus falou. E eles ficaram admirados de que Jesus não tinha estudado e, portanto, estava falando direitinho as escrituras lá que eles falavam no dia lá do tabernáculo. Se alguém daí respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus falou, a minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Deus me enviou, como eu não vou saber falar das coisas do meu Pai? Como eu não vou saber falar das coisas de Deus? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, Jesus está falando aqui que quem busca a glória de Deus, ele vai falar das coisas de Deus. A doutrina de Deus verdadeira, não vai inventar nada. E é verdadeiro porque ele não está procurando glória para ele mesmo, está procurando a glória de Deus. Então, Jesus estava falando do reino de Deus, ele não estava falando dele, ele não queria glória para ele, estava falando. E todos que querem falar
de Deus, de Jesus, tem que procurar a glória de Deus, e não a sua própria glória. Ora, versículo 23, se um homem me recebe, eles estavam condenando Jesus porque Jesus curava no sábado. Ora, daí Jesus falou, ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja violada, como vós indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são. Imagina, eles circuncidava pessoas, homens, no sábado, os homens eram circuncidados no sábado, e para não quebrar a lei. E não podia curar uma pessoa no sábado. Quer dizer, qual é a dificuldade aí? Qual é o benefício? Os dois fazem, né? Uma pessoa vale mais do que... mais ou menos por aí, tá? Eis que ele está falando abertamente. Aí as pessoas falam assim, puxa vida, ele é procurado, eles querem matar ele, e agora ele está falando abertamente e ninguém está fazendo nada. Daí eles falaram bem assim, os judeus. Eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconheceram como Cristo? Entretanto, sabemos que aí os outros, eles ficam só comentando, né? O pessoal fica comentando. Entretanto, sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, levantou a sua voz no templo e ensinava, dizendo, sim, vós me conheceis, e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, do qual vós não conheceis. Jesus, ele enfatizava, falava várias vezes que ele não veio dele mesmo, que ele veio de Deus, que ele era filho de Deus. E a única coisa que a gente precisa, e que aquele povo na época precisava, era de reconhecer que Jesus era filho de Deus. Esse era o mérito, esse era o caminho, essa era a única... que Jesus precisava que reconhecesse ele como filho de Deus para que eles conseguissem a salvação, que fosse, e as coisas iam ficar mais claras no coração deles. Mas eles tinham dificuldade de reconhecer que Jesus, que nasceu de Maria, que cresceu naquela cidade, que eles o conheciam, fosse o Cristo, o Messias, o que havia de vir. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam, será que ele é o Cristo? Será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que a este tem feito? Eles reconheciam que Jesus fazia sinais. Eles pensaram assim, será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que a este? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas e a respeito dele, principais e sacerdotes, os fariseus mandaram guardas para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Jesus estava falando claramente, mas era difícil deles entender. Vós me buscais e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus, uns aos outros, para onde ele irá, que nós não o acharemos? Irá, porventura, a dispensação entre os judeus e ensinará aos gregos? Que a palavra é essa que disse, buscai-me eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Ora, no último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Glorificado quer dizer, ele ainda não tinha morrido, ido lá no inferno, pegado a chave, pregado lá para os mortos. Jesus foi lá, nos pregou para os mortos, e ressuscitado, e ido para a glória com um corpo glorificado. Não diz a Escritura que o Cristo, aí eles continuam, Jesus falava tanto, mas eles voltavam na mesma tecla. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e a aldeia de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Então Jesus, ele estava pregando, e Jesus, ele prega até na última hora, até na última hora. Jesus, ele nunca parou de pregar e de ganhar as pessoas e a alma das pessoas, tá? E muito obrigado. Deus abençoe vocês, abençoe sua vida. Deus nos abençoe a minha vida, que nós possamos aprender à luz da palavra. E muito obrigado por ter me ouvido. Muito obrigado. Tchau.